Não, a gente vai Eu cortar. acho. Chegou até o Homem-Aranha. Chegou até o Homem-Aranha aqui, ó, pro canal. É. Vai lá que o papai tá trabalhando, já tô indo. Acho que. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. E esse é mais um vídeo muito especial, né? Que a gente tem uma parte do canal que a gente faz, né? Aprenda com o convidado, conheça o seu convidado. E hoje a gente tá com um cara que, putz, se eu começar a falar dele aqui, eu acho que eu vou ficar um bom tempo. É o Marcos Alvim, mas mais conhecido na comunidade como Malvin. Tenho certeza que se você já participou da comunidade, né? Se você já viu a comunidade, tá lá, o cara é inspiração, o cara resolve todos os desafios semanais que ele pode, e ele sempre tá ali para ajudar, né? E uma coisa assim em relação ao que eu tenho pessoal com o Marcos foi uma das pessoas que mais, no patamar que eu tô hoje, ele é uma das pessoas que mais me ajudou, então, cara, fiquei muito feliz que você aceitou participar disso aqui com a gente, né? Essa loucura toda. Eu sei que como sua rotina só tá um pouco atolada nesses últimos dias. Então, seja muito bem-vindo ao canal, muito obrigado pelo seu tempo e, sem mais delongas, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você aí, do pessoal, e depois a gente vai te fazer várias perguntas e vamos que vamos. Tá bom. Beleza, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer realmente estar aqui no meio de amigos, né, que o Alteryx proporciona isso pra gente, né, a gente acaba fazendo amizade por causa da comunidade, e isso é muito bacana. E eu fico muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho da minha trajetória com o Alteryx, com o Tableau, enfim, vamos lá. Meu nome é Marcos Alvim, né? Então na comunidade você pode me achar como Malvin lá. Já tem um tempinho que eu já não tô lá, mas já fui muito frequente lá e gostava muito de resolver os desafios semanais e acabei me destacando um pouquinho por isso. E foi quando eu conheci a Silvia, que foi quem fez minha entrevista que o Nicolas citou da inspiração. Então, foi através da comunidade que eu conheci as pessoas no LinkedIn, e daí foi indo, e enfim, a gente vai entrando nessa área de dados aí, fazendo amizades, e enfim, não sei se vocês pretendem fazer perguntas, mas eu vou esperar vocês fazerem as perguntas e eu entro mais em detalhes sobre tudo que aconteceu comigo até agora já. Você falou então da Silvia, que te chamou para o vídeo de inspiração. A gente já assistiu, acho que bastante gente que te conhece na comunidade te conheceu por conta desse vídeo, né? Sim. E eu não fui uma delas, te conheci respondendo o desafio mesmo, depois a gente trabalhou na mesma empresa, né? Sim. Mas já que você falou da inspiração, conta um pouco aí, resumido, do que você falou lá, de como você chegou nessa área de dados, como que você conheceu o Alteryx e, né? Enfim, sua história é bem legal para a galera saber. Sim, então, tentar fazer um resuminho, mas, enfim, eu conheci a análise de dados, primeiro, na verdade, através do Power BI, meu sogro que deu um primeiro empurrãozinho, pagou um curso de final de semana, assim, e quando eu entrei e vi mais ou menos esse mundo de análise de dados, eu achei, tipo, super bacana, e lembrei de um primo meu, que eu sabia que já trabalhava na área, já tinha bastantes anos, assim. Acho que, cara, já deve ter uns mais de 10 anos de estrada de análise de dados, assim, de BI. E sempre trabalhou muito com MicroStrategy e ele é professor certificado da Tableau também. Então, marquei de bater um papo com ele e ele, na época, me deu, assim, resumão das dicas que ele me deu. A gente passou 4 horas conversando. 2 horas de Star Wars e 2 horas de análise de dados. E aí ele me deu essa dica, cara. Falou, cara, se você puder, os programas que estão em alta hoje é Alteryx e Tableau. Começa por aí, que principalmente para quem quer focar, e eu comecei já focado em querer um emprego lá fora. Quem quer um emprego lá fora com Alteryx e Tableau, você vai estar muito bem preparado para o mercado. E foi aí que eu resolvi. Aí eu resolvi escolher o Alteryx primeiro, e fui olhar e entrei na comunidade. E, cara, rapidamente me apaixonei pelo programa. E, cara, eu acho que foi 2 meses, eu já estava tentando tirar a certificação Core. E daí foi só crescendo, porque eu gostei demais do programa. Logo também eu comecei a me especializar no Tableau, então comecei a misturar um pouquinho dos dois, a perseguir as primeiras certificações. Então eu lembro que eu comecei, acho que foi em março de 2020, e eu era de outra área, eu vim de uma área completamente diferente, vim de engenharia civil, e passei por desenvolvimento de videogame, desenvolvimento de música para videogame, estudei um pouco de mercado financeiro, então eu dei uma passada assim em várias áreas até chegar na área de dados mesmo. Mas quando eu cheguei, comecei a estudar,
eu falei assim, cara, é isso aqui, sabe? Isso aqui eu sinto prazer e tem um mercado todo pela frente aí, muito promissor. Então é aqui que eu vou focar e cada vez me adentrando mais, me apaixonando mais. Resumindo, é isso aí. Eu tinha um primo que trabalhava na área que me deu essa dica, cara, Alteryx e Tableau. E foi no que eu foquei e, cara, deu muito certo, graças a Deus. Voltando um pouquinho nessa história, que você descobriu o Alters, né, através do seu primo, você contou pra gente que começou a fazer os desafios da comunidade. Quem não sabe, pessoal, toda semana o pessoal da Alters, eles postam desafios novos na comunidade e os colaboradores, né, os usuários, a gente responde essas perguntas e na outra semana a própria Alters traz a solução e posta um novo. Pegando esse gancho, Marcos, como que o pessoal, né? Eu te conheci, na verdade, primeiro vendo essa história primeiro, para depois, né, te conhecer, não pessoalmente ainda, mas a gente trabalhou na mesma empresa, atendemos o mesmo cliente. Mas como é que o pessoal como que eles te abordaram? Como que foi eles te abordaram para poder gravar sua história ali dentro? Eles te selecionaram? Como é que você conta um pouco pra gente? Foi o seguinte, quando a Silvia me contatou, eu acredito que era novembro de 2020, e eu já respondi os desafios semanais, e desde abril, né, acho que acredito que foi em abril que eu comecei a responder, não lembro certinho o mês, mas ela me contatou dizendo, falou, olha, a gente viu a sua evolução nos desafios semanais, o tanto que você começou resolvendo os desafios no nível iniciante, daqui a pouco já estava respondendo no intermediário, e ele falou, então assim, a gente gostou muito de você tá engajado, respondendo os desafios durante todo esse tempo, e por causa dessa evolução também, né, tá começando a respondendo às vezes os desafios com, sei lá, 15, 20 ferramentas, e aí chega depois de 5, 6 meses, você já tá resolvendo com 3, 4, entendeu? Então, assim, você aprende alguns truques no caminho, e o engraçado é isso que é até legal de falar, porque no final das contas, resolver com 20 ferramentas ou com 3, se você chegar no mesmo lugar no final, a priori você fez a mesma solução com um cara muito mais cabuloso que você. Então era legal de ver isso no Alteryx no começo, porque a gente percebia que, cara, mesmo ralando mais, você pegava no mesmo lugar que um cara muito mais experiente, tá com um pouquinho mais de tempo, passando um pouquinho mais de raiva, mas você chegava, sabe? E isso era muito recompensador. Então a Silvia me abordou principalmente por causa disso, porque eu tava respondendo os desafios quase que sempre, toda semana eu tentava responder 1, 2, e porque eu tinha demonstrado um certo tipo de evolução, então eles queriam me conhecer melhor, e eles estavam iniciando esse novo projeto na época, que era esse Inspiração. E eu, pra ser bem sincero, eu nem sei se teve outro, porque teve o meu, eu não sei, depois a Silva acho que cresceu lá dentro, não sei se eles deram continuidade nesse projeto, mas foi inicialmente por causa disso, por estar engajado, resolvendo e respondendo os desafios semanais lá dentro da comunidade. Que legal. Link aí na descrição, né, pra galera assistir o vídeo do Malvin. Ficou muito legal. Você falou tanto assim de desafio semanal ou coisas do tipo, então vamos aproveitar. Cara, você lembra do desafio semanal que você mais gostou de fazer? Cara, você fala, putz, esse me deu um trabalho, você acabou com a minha vida. Algo que marcou, né? Sei lá. Eu lembro muito um que ficou marcado, que foi o desafio de desenhar desenhar a rota de um dos furacões lá que passou pelos Estados Unidos, sacou? Então eles davam um conjunto de pontos e você tinha que desenhar a rota. Eu não lembro, mas era a rota, você desenhava a rota, mas cada linha tinha que ser independente, se não me engano, era pela força da tempestade, alguma coisa assim, entendeu? Porque acho que ela é classificada em determinados levels lá, e você tinha que, então assim, eu gostava muito de mexer na época com ferramenta espacial, e é engraçado que é uma coisa que pelo menos eu não cheguei a usar no trabalho, assim, de maneira profissional nunca, sabe, mas ter estudado isso lá e saber que o Alteryx tem essa capacidade de trabalhar com ferramentas espaciais, dá pra você trabalhar logística, ou fazer um estudo de casos desse, como o estudo da rota do furacão, de acordo com a força dele, latitude, longitude, tudo, foi bem legal, assim, eu gostava muito de trabalhar com ferramenta espacial. Essas são as favoritas do Nicolas. Exatamente, eu ia falar isso. Eu não gosto, nunca usei também, só usei para resolver desafio. Nossa, bem... eu usei já de curiosidade, para saber. Eu sou muito curioso, né? Acho que daqui estamos entre amigos e o pessoal sabe que eu sou um pouco de curioso, então eu vou mexendo um pouquinho de cada coisa, mas entre nós, o Nicolas, acho que é apaixonado por essas ferramentas. As verdinhas. Não sei se hoje, mas cara, eu já vendo isso há um tempo também. O Alteryx tem aquelas ferramentas de endereço, né?
E é Sim. incrivelmente da hora. Eu até posso. Acho que eu nunca comentei isso com ninguém, assim. É incrivelmente da hora como as ferramentas espaciais entram naquela com endereço. Tipo, com uma ferramenta lá, você tendo latitude e longitude, você consegue descobrir o endereço, você tem as coisas exatamente no mapa. Então é um bagulho bem. Como elas se juntam, né? Tem a paleta, tem um vídeo do Raniak que vai sair essa semana até falando, né, de paletas e campos, você vai saber o que é. Aguarde. E como, né, as ferramentas espaciais trabalham diretamente com as ferramentas de endereço, é bem legal esse tipo de junção e tipo, vários poucos cliques você consegue fazer bastante coisa. Só tô falando porque eu realmente gosto bastante dessas ferramentas. E aproveitando, Marcos, você comentou do Tableau, né? E para quem não sabe, o Tableau é a parte DataVis, né? É um dos programas onde você faz um dashboard, cria o dashboard ali e faz o DataVis. E você comentou, né, que o seu primo te indicou também. E acho que entre nós aqui a gente sabe que você se destaca entre nós na questão do Tableau. E o que diz um pouco pra gente, o que você mais gosta ali dentro, o que você já sentiu de diferente, porque você comentou que também trabalhou com Power BI, né? Então, claro, cada um tem as suas especificações, mas o que você prefere, né? Ou você tem mais facilidade, ou realmente foi paixão. Essa eu sei a resposta, eu vou responder antes dele, é o 7. Ô moleque gosta de um 7, Lazarento. Meu sonho era conseguir usar um 7 um dia profissionalmente, né? Eu só sabia a teoria do 7 e graças a Deus com o Nicolas eu consegui fazer Vocês isso. A gente usaram, conseguiu né? aplicar um 7 e depois eu consegui aplicar em alguns projetos meus também. Então foi bem legal poder fazer isso profissionalmente mesmo, sabe? Ver o tanto que realmente ele tem um poder muito grande para orientar as coisas dentro dos dashboards. Mas enfim, eu uma vez desenvolvi um projeto que na verdade era para um processo seletivo que era para desenvolver o mesmo projeto visual dentro do Power BI e do Tableau. Cara, foi fantástico porque deu para ver assim muito legal o poder de cada ferramenta e quais são as travas também de cada ferramenta, sabe? Então, por exemplo, eu achei no Tableau muito mais fácil de você trabalhar com parâmetros e fazer aquilo funcionar legal para o usuário poder manipular as informações ali dentro e tirar os insights Interagir, que ele né? quiser tirar. Exatamente, essa interação do usuário com o dashboard no Tableau, eu achei mais fácil de você configurar isso tudo, sabe? Agora, por exemplo, quando você precisa fazer um gráfico muito mais diferente do que o Tableau tem de padrão, o Power BI já te oferece muito mais opções, sabe? Porque tem muita coisa sendo desenvolvida para ele, muita visualização meio que já pronta. Agora no Tableau você precisa descobrir como é que você vai inventar de criar uma visualização diferente. Para o padrão, porque ele tem de padrão e bom, cara, ele faz muito mais rápido que o Power BI, eu achei. Muito mais fácil você achar como que configura, aprender os macetes de como se faz as configurações. Mas na hora que você precisa de uma coisa muito diferente, assim, o Power BI já ganha nisso. E, por exemplo, em estruturas de navegação também, o Tableau é mais enjoado de configurar, sabe? Você tem que saber uns macetinhos, assim, e aprendendo algumas coisinhas no meio do caminho para poder fazer uma experiência boa para o usuário navegar, sabe, nos dashboards, ou entre eles, ou criar um menu de navegação. E no Power BI é muito fácil, você vai simplesmente arrastando os botões e rapidinho você consegue configurar esses botões para o usuário poder navegar lá dentro. E você acha que isso ele lembra um pouco o Alteryx, né? Porque ele não é muito comentado no meios assim de. Não é todo mundo que conhece tanto Alteryx como o Tableau. É mais fácil a pessoa saber, né, o que é um Power BI do que um Tableau. Você acha que peca um pouco, talvez, de ensinação ou mais pessoas indo atrás dessa ferramenta para talvez pessoas criarem features, né, conteúdos para o Tableau? Eu acho assim, que no Brasil, sim, o Power BI é muito mais forte do que o Tableau. Você ouve falar muito mais. E acho que muito pela questão do preço também, sabe? O Tableau tem um preço um pouquinho mais difícil de ser acessado. E o Power BI já tem um preço muito acessível, sabe? Mas eu não sei muito como é que funciona essas questões da divulgação da Tableau em relação ao Brasil. Mas lá fora eu sei que eles são mais fortes do que o Power BI. Então, como minha ideia desde o começo era focar para um emprego que fosse no exterior, que fosse, sei lá, nos Estados Unidos ou na Europa, que atualmente é o que tem, digamos assim, quando você vai converter a moeda fica melhor economicamente, então eu já foquei nisso direto. Então, eu também nunca tinha ouvido falar antes, sabe?
Eu dei a sorte de ter um primo de trabalhar na área. Então, realmente acho que no Brasil o Power BI é mais forte. Você vai falar muito mais, tem muito mais conteúdo para o Power BI no Brasil. E para o Tableau você já não encontra tanto. Você encontra material mais em inglês mesmo, sabe? E a mesma coisa para o Alteryx também. O Alteryx, se for pensar, quando eu comecei a estudar em 2020, estavam começando a ser traduzidos para o português alguns materiais, sabe? Hoje a gente já tem para a primeira prova lá, para a Core, você não acredita, quase tudo já traduzido para o português, mas já quando você vai pegar umas ferramentas avançadas, pegar um Data Science, pegar um Intelligent Suite, você já não tem já mais conteúdo em português, sabe? Eu não sei se é porque não tem demanda e eles não traduzem, ou se é porque eles não traduzem e não tem demanda. Enfim, é aquela pergunta do ovo da galinha, né? Então... Mas vou pular um pouco daqui da nossa lista de perguntas, porque você falou do inglês, né? E a gente ficou conversando antes de falar com você, que esse é um tema bem legal de trazer. E aí, queria saber um pouco o que você acha de... Agora você está numa empresa internacional, né? Você está trabalhando fora do Brasil, 100% remoto, o que eu acho que é a vontade de muita gente que trabalha, especialmente na área de TI. E a gente tem esse acesso. Mas o que você acha? Como é que foi essa sua jornada para entrar nessa empresa internacional? E quais são as dicas que você dá? E como é que foi seu contato com o inglês para chegar até aí? Porque a gente vê mexendo nas ferramentas, não só de dados, mas qualquer tipo de desenvolvimento nessa nossa área de TI. O inglês é muito importante. Documentação, etc. Então, como é que foi essa sua jornada, assim? Então, quando eu comecei a estudar, na verdade... meu inglês não era lá grandes coisas, não. Eu sempre fui curioso, assim, tipo, para jogar videogame eu queria saber o que estava rolando nas histórias. Então eu era curioso para estudar inglês, mas só para isso, sabe? Então quando eu comecei, assim, eu não tinha lá um inglês muito bom, não. Para ser bem sincero, era bem fraco, sabe? Mas o que eu fiz? Falei, cara, eu vou começar a estudar o material em inglês. No começo foi mais difícil, claro, porque às vezes eu tinha que rever a mesma aula 2, 3 vezes para entender o que estava acontecendo ali, porque você já não sabia nada do assunto e não sabia nada da língua que estava sendo falada, então você tinha que ver 3, 4 vezes para entender tudo. Mas isso foi bom demais, porque à medida que eu ia assistindo as aulas em inglês, eu ia me forçando a aprender o conteúdo e o inglês ia vindo meio que de tabela, sabe? Por mais que eu tivesse que ralar um pouquinho mais no começo, isso me ajudou demais. Então, assim, se eu puder deixar uma dica, se possível, procurem materiais em inglês também. A hora que cansar, aí você volta para o português, mas tenta manter no inglês, porque realmente é a linguagem que vai estar nas documentações, em tudo quanto é lugar aí que você for ver, vai ter um pouco de inglês, então é melhor que você saiba. E outras oportunidades lá fora também, é óbvio que você vai ter que ter o inglês. E aí, assim, um alívio que eu deixo é que nessa minha jornada, eu não achei que eu precisei do inglês mais avançadão do mundo para entrar, sabe? Porque quem tá contratando lá de fora, cara, eles sabem que você é de outro país, que você não tem um inglês nativo. Então eles respeitam, óbvio, eles têm que te entender, você tem que conseguir comunicar, nem que você demore um pouquinho, às vezes, para achar as palavras, para conseguir se expressar completamente. É igual, eu entrei pro emprego, eu não acho que meu inglês estava perfeito, assim, e na verdade tá bem longe de estar. Só que depois que você entra e vai praticando, vai melhorando, sabe? Então, quando eu fiz a entrevista, por exemplo, você consegue falar, você fala mais devagar, você às vezes fica procurando uma palavra ou outra. Então, assim, acho que é aquela velha ideia, melhor nessa hora ser sem vergonha, entendeu? E ir mais tranquilo, entendendo que as pessoas lá fora, quando vai contratar alguém de fora, elas entendem que o seu inglês vai ser bem longe do perfeito, sabe? Você vai ter erro de gramática, vai ter erro de pronúncia, e devagarzinho você vai tendo humildade para continuar aprendendo e melhorando cada vez mais. Eles estão bastante acostumados com contratar prestador de serviço fora dos Estados Unidos, né? O que eu acho que facilita. Aqui tem bastante indiano também, onde eu tô. Então, não é só, né? Enfim, eles estão acostumados a que essas pessoas não sejam nativos, né? O que eu acho que facilita bastante pra gente entrar nesse mercado, porque... Sim, né? Concordo. Eu também trabalho com 2 indianos, então... Aí eles realmente têm... E outra... O cliente que eu atendo, eu tenho pessoas de vários países lá diferentes, não só indianos e brasileiros, que realmente são 2 mercados fortes na área de TI, o Brasil e a Índia, mas de outros países também, que falam inglês, às vezes não é inglês perfeito,
E, cara, mas você entende, todo mundo vai com paciência, se comunica. Hoje tem excelentes ferramentas também que te ajudam na hora de escrever em inglês, que vão te ajudando. E aí, depois de você ser corrigido 1000 vezes, você meio que aprende a escrever a palavra ou o tempo verbal, entendeu? Você usa, vai fazendo uma mistura de Grammarly com Google Tradutor e por aí vai misturando os dois. E no começo você vai usar muito os dois, muito mesmo. E depois você vai usando cada vez menos, sabe? Depois você vai usar só para ter certeza mesmo se, sei lá, o jeito que eu tô falando é no tempo verbal que eu gostaria, e essas coisinhas assim. Até o próprio Google Meet, né? Você consegue colocar uma legenda, tipo, em real time, né? Então, sim, tudo ajuda, eu né? passei por essa experiência. Isso para as entrevistas é fantástico. Teve uma vez que eu fui fazer algum trabalho, acho que no trabalho eu fui falar com um indiano, fazer o entendimento de algum projeto que a gente estava fazendo. E, assim, a gente tem o nosso sotaque, né? O brasileiro falando em outra língua tem o nosso sotaque. E o indiano, ele também tem, bem puxado. E foi muito engraçado, porque eu não conseguia entender muita coisa, porque ele falava rápido, tinha o sotaque. E essa ferramenta, essa opção do Google Meet te traduzir, né? Na verdade, ele não traduz, ele cria a legenda em inglês para você. Exato. Ajuda muito, ajuda muito. É uma bela de uma dica. Ele transcreve bem, assim? Não Não, consegue. transcreve com uma perfeição incrível. Assim, tipo, o meu nome não. Mas, não. Mas seu nome é difícil falar em turco, em inglês, em português, onde você quiser falar seu nome. Exato. Mas as palavras se traduz bem, Bia. É muito legal. Que legal, nunca usei. Se eu não me engano, o Teams deve ter também. Vários outros. Eu não sei, mas acredito que hoje em dia todas devem ter, né? Porque se uma tem, a outra acaba puxando, porque questão de Exatamente. né? Exatamente. Ô Malvi, então você falou sobre... Peraí. Você falou sobre agora, né, estar numa empresa internacional e imagino que você deve ter passado para conseguir entrar lá, mas você já era da área de dados? O que você fazia antes? Onde você trabalhava? Como é que foi sua trajetória profissional até chegar aí? Eu, na verdade, trabalhei durante 8 anos numa casa de câmbio. Então, eu vendia dólar, euro, uma pancada de moedas diferentes aí. Acho que eu já contei mais dinheiro do que eu vou ter na minha vida, assim, sabe? Então, eu trabalhei durante 8 anos numa casa de câmbio, e durante esse tempo foi quando eu fiz o curso de engenharia civil que eu mencionei antes, fiz uma pós-engenharia civil também e estudei análise de dados enquanto eu trabalhava nessa casa de câmbio. Depois disso, eu fui contratado pela Red Innovations, que é uma consultoria em São Paulo, que foi onde eu trabalhei junto com o Raniak e com a Bianca. E eu fui contratado já para trabalhar 100% remoto. Eu fui uma vezinha lá conhecer pessoalmente mesmo o Rafael Faulinho, o Thiago, que foi um prazer conhecê-los, inclusive, os dois Thiagos, né? Que tem o Thiago do RH e o Thiago Miali, que é sócio da empresa junto com o Rafael. Eu nem sei se eu podia citar os nomes aqui, mas enfim, se eu não puder, depois também vocês cortam do vídeo. Mas enfim, eu fui em São Paulo então conhecê-los, a gente jogou uma partida de FIFA, almoçamos junto, foi super bacana, sabe? Quem que ganhou a partida? Fui eu, claro. Tem resposta. Foi eu, na verdade, o Thiago. Porque ele sempre paga o almoço quando a gente vai lá. Sim, pagaram almoço pra mim, foi fantástico. Almoçamos acho que uma cantina italiana lá próxima, muito gostosa. E, na verdade, era de dupla. Então, foi eu e o Thiago Campos, que é o Thiago do RH, contra o Rafael Falinha e o Thiago Miari. Foi super legal. A gente ganhou, acho que a gente ganhou de virada e depois ganhou outro mais bem ganhado, assim mesmo. Mas foi bem divertido. E, cara, nossa, uma empresa que eu tenho super orgulho de falar que eu passei por. Cara, não tem que falar. É porque eles mesmos falam isso. Às vezes não tem como brigar com o salário de lá de fora, né? É muito difícil para a empresa brasileira. Por mais que queira segurar a gente, tem hora que não dá, sabe? Dependendo da oportunidade, realmente tem hora que não dá. Mas, cara, sei lá, se o mundo virar de cabeça para baixo, eu for voltar, às vezes, para uma empresa, cara, é uma empresa que, nossa, a gente deixou assim, um relacionamento super aberto, a gente tem Teve um relacionamento muito gostoso durante esse 1 ano, e acredito que foram 1 ano e 6 ou 7 meses, agora eu estou em dúvida, mas foi 1 ano e meio mais ou menos que eu trabalhei na Red, e
E, cara, eles me contrataram quando eu não tinha nada, sabe? Então, assim, eles apostaram realmente em mim e a gente teve um relacionamento excelente e foi muito bom. Tudo que eu aprendi lá foi essencial para eu conseguir também essa oportunidade no exterior, sabe? Pra quem não sabe, aí, a Red é uma parceira de Alteryx, né, na América Latina, o que é super legal, assim. Quando eu entrei foi o que me brilhou os olhos e ter essa experiência numa empresa que é parceira da Alteryx, para você entender como são os processos de parceria da Alteryx e ver os clientes que eles atendem, né? Para mim, assim, foi uma experiência super legal. Eu acho a empresa super boa. Sim, e da Tableau também, né? Eles são parceiros da Alteryx e da Tableau. Então, para mim, assim, ter achado uma consultoria no Brasil, que era parceira dos 2 programas que eu mandava bem, foi tipo, cara, foi Deus falando, é essa empresa que você tem que estar, sabe? Então, e óbvio que ter certificações no Tableau, no Alteryx, me ajudaram muito para a Red me encontrar e para a Red querer me contratar de fato. É claro que as certificações não valem nada se você não realmente não tiver um portfóliozinho mostrando que você sabe realmente implementar aquilo que você aprendeu na Alteryx e na Tableau. Mas as certificações contam muito na hora de te encontrarem. E outra, que as empresas parceiras, se não me engano, elas ganham alguns pontos a mais quando elas têm pessoas certificadas dentro da equipe, sabe? Eu acho que só pode virar parceiro se você tem um percentual dos funcionários certificados. Então, pronto. Então, para elas, quanto mais gente certificada nesses programas que elas são parceiras, melhor. Então, isso realmente foi algo que me ajudou muito na época, né? E depois também agora, recentemente, aí engraçado, né? Eu trabalhava com a Bia, com o Hans, e agora estou trabalhando com o Nicolas. E agora eu estou trabalhando na mesma empresa com o Nicolas, que é a Traction. Não sei nem se fala assim, né? Se é Traction, sei lá como é que fala. É a empresa de Nova York. E que... Óbvio que foi através do Nicolas que eu conheci ela, e o Nicolas deve ter feito meu filme lá dentro, e eu consegui entrar lá e mandar bem nos processos seletivos também. A gente conheceu o pessoal super bacana lá dentro, o dono, cara, tá sempre junto, e também, cara, não tem nem o que falar, uma empresa excelente também, e que também, se não me engano, é parceira da Alteryx, da Tableau também, mas se não é parceira, cara, trabalha bastante com isso. Então, eu sou muito feliz de continuar trabalhando com 2 programas que eu adoro e agora, né, digamos, ganhando em dólar, que é, que é bom pra caramba também, exatamente. Lá atrás você pensou nisso, né? Você pensou na sua trajetória para chegar onde você está hoje. Então isso é da hora demais. Isso aí que você consegue. Marcos, aproveitando a última pergunta aí antes da gente ir para a parte prática, queria te perguntar qual é as ferramentas do Alteryx que você mais gosta, assim, e qual é o projeto de Alteryx até hoje que você mais gostou de fazer e tal. Acho que é legal você poder compartilhar isso com a gente. Cara, eu sou meio suspeito, porque das ferramentas até o Advanced, eu nunca mexi com nada da parte de Data Science. Mas as ferramentas até Advanced, eu gosto muito. Muito, muito, muito. Se eu for pegar assim, um conjunto de ferramentas, seriam as ferramentas espaciais, porque eu achei realmente fantástico que elas podem fazer. Mas tem uma ferramenta em especial que eu gosto, que não é espacial, ela é verdinha também, mas eu não sei nem como é que fala, mas eu chamo de regex, né? Eu não sei se o nome da linguagem é regex, eu não sei certinho qual é o nome. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, se for brincar, não é nem a ferramenta em si, mas o tanto que dá para, cara, quando você vai trabalhar com cadeia de caractere, né, com string, a gente tem umas coisas que é muito mais fácil de resolver com o regex, assim, é absurdo. E eu não conhecia antes do Alteryx, na verdade, tudo que eu conheço de análise de dados foi através do Alteryx. Então, quando eu aprendi a mexer com regex, aí sim eu comecei a transformar aqueles fluxos de 10 ferramentas em 2, sacou? Então, eu botaria meu voto eu nem sei se isso é tão comum em programação, em outras linguagens e tudo mais, mas no Alteryx, o pior que super né? Porque é tipo uma linguagem à parte, né? Quase, né? Não, e dizem que, né, tem esse meme que, tipo, ninguém é fluente em regex. Se você fala que você manja de regex, você tá mentindo. E eu acho que é super verdade isso. Eu realmente tentativa de erro, né? Eu não manjo, mas, cara, realmente facilita muito, muito, muito a vida quando você aprende a mexer com essa linguagem. Então eu tenho que até escolher outra ferramenta, né? Não posso nem ficar nessa mais, porque, pô. Mas, enfim, eu gosto muito, muito. Aí não é puxando o saco porque a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu gosto muito, muito de mexer com macro, sabe? Realmente é assim, o que eu mais gosto de fazer. Se eu posso pensar na solução, eu dou um jeito de tentar pensar uma macro para fazer aquilo acontecer, sabe? E realmente uma das coisas que eu mais gosto de mexer no Alteryx porque não é uma ferramenta específica, né? Mas digamos assim, sei lá,
um estilo de workflow, se você definir macro. Mas é mais ou menos isso, é um estilo de workflow que você trabalha com estruturas de repetição, com considerações para cada situação, ou simplesmente para não deixar ninguém mexer num pedaço do workflow que você quer mexer, resumir um pedaço do workflow. Então, eu gosto muito de macro, muito mesmo. Reutilizar, né, em outros workflows, de repente uma lógica que você aplica num fluxo, você usa em outros também, né? Exatamente. Então tem várias funcionalidades boas e é onde, pra mim, onde a cabeça tem que queimar mais, sabe? Você tem que pensar mais em lógica, de pensar, putz, se eu entrar com aquele lá vai sair isso, e aí quando voltar já vai estar lá a interação 2, o que vai acontecer? Então, assim, eu gosto dessa parte de pensar a lógica do negócio e é onde queima mais os neurônios é com o macro, então eu gosto muito. Legal. Que legal. Você tem, a gente, assim, tem o pessoal que não entende muito bem de macro, né? Você passou essa visão para nós. Existem três possibilidades, né, dentro do Alteryx de você fazer macro, né? Que seria a batch macro, a macro lot e a standard. Dessas três, você tem uma que prefere ou não? Qualquer uma me agrada. Primeiro eu vou te corrigir. Mas são três? Pode falar, por favor. São quatro. Você falou batch e interativa também. Não, você falou batch e de lot. A de lot é a batch. É verdade, é interativa, é verdade. Mas eu vi que existe um quinto tipo de macro, que é tipo uma macro espacial. Não tenho a mínima ideia de como funciona e para que serve. Mas eu tenho que olhar depois para ver. Mas eu vi recentemente que existe esse quarto tipo. Posso até estar viajando, tá? Mas quando você vai escolher o tipo de macro lá na configuração do seu fluxo de trabalho, eu vi que existe essa quarta lá, sacou? Mas enfim, é a macro iterativa, que é de repetições, a macro de lote, ou batch macro, né, que é mais conhecida como batch macro, que é uma macro como se fosse assim, de repetições, mas em cada repetição você teria, digamos, uma situação diferente, né? Ou seja, você vai trabalhar o seu fluxo repetindo por lotes, é mais ou menos essa a ideia, e tem a macro padrão. Entendeu? Então, acho que a mais difícil de definir é a macro padrão, porque ela tem 1001 utilidades, mas das três, a que eu mais gosto é a macro iterativa. Eu adoro trabalhar com macro iterativa. Eu sei disso, muito bom. Mas dá pra usar um summarize. Não, vamos tentar usar uma macro nesse aqui. Pai. Quantas vezes eu vinha com a macro assim, e aí a pessoa, não, dá pra resolver com 2 ferramentas aqui. Mas aí não fica tão dinâmico quanto com a macro, né? Então... Você tem que integrar lá o time dos meninos das Crew Macros. Tem um time de Crew Macros, né? Tem. Existe, acho que é do Mark, qual que é o nome do outro rapaz? Então, dois que tem a Crew Macro, né? São várias macros, que esses dois colaboradores, eu acho que ambos são esse, que eles postaram, né? Existe um site que chama Crew Macro, são N macros que eles criaram. Você baixa, você instala o pacotinho deles e aí cria uma abinha do seu Alteryx com todas as macros dele. Vai ter vídeo também disso, né, gente? E é legal porque tem várias ferramentas do Alteryx que são uma macro, né? Então, no final das contas, você vai a macro, principalmente a standard macro, e misturar as outras duas, porque dá para pôr uma dentro da outra e complicar bastante o negócio. Mas você cria sua própria ferramenta com a macro. Então, isso aqui é muito legal. Então, você pega, digamos assim, o core do Alteryx, que é ter ferramentas e facilitar a sua vida trabalhando com ferramentas separadas. Você não tem que trabalhar com a linguagem de programação toda ao mesmo tempo. Então você trabalha com partes segmentadas de programação, como se fosse isso, sem ter que programar muito. Então a macro é a sua oportunidade de brilhar, sacou? De criar sua ferramenta. Eu sei que a gente vai passar para a prática, mas tem alguma forma de você saber o que é uma macro e o que é uma ferramenta? Porque a macro a gente consegue abrir ela, né? Porque é um compilado de várias ferramentas em uma só. A gente consegue expandir ela para dar manutenção ou adicionar coisas novas. E no Alteryx, a gente descrever no meu workflow. Eu consigo ter algum ícone, alguma coisa, eu consigo distinguir o que é uma macro do que não é? Depois você pode mostrar pra gente e comentar? Posso mostrar. Só falando primeiro, eu não sei se tem algum outro jeito, pode ser que tenha, tá? Mas quando você coloca a ferramenta no Canvas e você clica com o botão direito nela, se ela for uma macro, ela vai ter a opção de abrir essa macro num workflow diferente. Entendeu? Fica geralmente acho com um símbolo preto do lado, mas a gente vê na prática já. Perfeito. Bora, então, é um maisinho preto, é isso mesmo. O Malvin vai trazer pra gente. Então? O Malvin vai trazer pra gente, então, só pra abrir.
A gente chamou ele porque a gente queria que ele falasse um pouco de macro, já para trazer esse tema para cá que ainda não tem. Então ele vai mostrar um pouco pra gente aí as opções de macro, explicar um pouquinho. Bora lá. Show.